Olá para todos, eu sou o Crônio Marins, este é o canal Mentes Holísticas e esse é o quarto vídeo do Projeto Sócrates, a vida de Sócrates na sua segunda parte. Quem não assistiu a primeira parte, da vida de Sócrates, a gente vai deixar aqui no final do vídeo, tá, o link para vocês assistirem. É bastante importante. Sócrates teve uma vida que, apesar de não ter sido muito documentada, o que nós sabemos a torna muito interessante. E é fundamental que a gente entenda, alguns aspectos da vida de Sócrates para tentar decifrar os motivos pelos quais Sócrates foi processado, condenado e acabou morrendo na cidade de Atenas no início do século IV a.C. Pois bem, Sócrates, isso eu acredito que nem todo mundo saiba, foi um soldado, além de filósofo, é claro. E ele foi soldado numa Atenas bastante especial, ali no século V a.C., particularmente na Guerra do Peloponeso. Atenas era um império, ela se tornou um império muito por conta do papel que ela teve na liderança dos gregos, derrotando os persas. E a cidade que era, vamos dizer assim, a contraparte de Atenas, era Esparta. Pois bem, a Guerra do Peloponeso foi um período muito complicado para Atenas. Atenas, uma cidade muito orgulhosa dos seus feitos, muito orgulhosa dos seus costumes, da sua democracia, da sua liberdade de expressão, de religião, da sua forma de aceitar os estrangeiros. Enfim, Atenas, que é referida assim pelo seu maior líder democrático, o estadista Péricles. Já demos muitas provas do nosso poder, e certamente não faltam testemunhas disso. Seremos, portanto, admirados não somente pelos homens de hoje, mas também do futuro. Assim falou Péricles em A Guerra do Peloponeso de Tucídides. Esse pequeno trecho está num dos discursos mais famosos da antiguidade que Péricles faz durante um funeral, homenagem de um funeral de soldados que haviam morrido num dos primeiros momentos ali da Guerra do Peloponeso. Bem, e nesse sentido, Péricles conclamava aos atenienses para a guerra, para a necessidade de garantir a situação que Atenas tinha, o seu império, a sua liberdade. Então, para Péricles, era necessário que todo cidadão se convencesse que a guerra era a única opção naquele momento. E, como todo bom cidadão, Sócrates serviu e participou de várias batalhas. Vamos ver melhor isso. Sócrates, o soldado. Sim, ele foi soldado e ele participou ao menos em 3 batalhas ligadas à Guerra do Peloponeso, uma guerra importante, que foi de 431 a.C. a 404 a.C., entre Atenas e Esparta, as 2 maiores cidades do mundo grego antigo. A Batalha de Potidaia foi a primeira, que foi de 432 a 429 a.C., quer dizer, nesse momento aqui vai eclodir a Guerra do Peloponeso. Sócrates tinha entre 37 e 40 anos ali, quando ele participou desta batalha. A Batalha de Délio, em 424 a.C., Sócrates tinha 45 anos. E a Batalha de Anfípolis, em 422 a.C., com Sócrates tendo 47 anos. Bem, Sócrates foi um hoplita, ou seja, um soldado com armadura e armas bem pesadas. Só a armadura deveria pesar mais do que 30 quilos. Ele foi um soldado de infantaria. E veja só, por aqui dá para se deduzir a classe social do Sócrates. Porque se ele fosse aristocrata, ele iria para a cavalaria. Se ele fosse
muito pobre, ele iria para a infantaria não armada, tá? Não armada com a armadura, porque essa armadura não era barata e era comprada. E só quem tinha pelo menos um pouco de recurso, ou seja, uma classe média baixa, poderia comprar essa armadura. E Sócrates pôde. Por isso a gente deduz que ele era da classe média baixa, além do que ele mesmo dizia, né, e que ficaram pelas fontes que nós temos. Ele foi muito elogiado por todas as fontes diretas e indiretas, sendo um soldado muito disciplinado, né, muito corajoso e bastante companheiro. Ele salvou, inclusive, importantes figuras militares atenienses, como o Alcibíades, o Lax e o Xenofonte, que depois seria, né, uma das fontes que nós temos até hoje de pessoas que conheceram o Sócrates. Não sei se é uma surpresa para vocês, mas Sócrates pode ser considerado um herói militar, né? Para mim, considerando que ele é um homem pequeno, entre 1,60 m e 1,70 m, provavelmente não pesando mais do que 75 quilos, só o fato de carregar aquela armadura com as armas, tudo devia pesar mais de 30 quilos. Para mim, só por isso ele seria um herói. Mas Sócrates foi o soldado que foi por conta de ser coerente com as suas características, com características da sua maneira de agir, né? E nós vamos verificar agora as principais, ou pelo menos algumas das principais características ligadas à vida de Sócrates. Algumas características e hábitos de Sócrates. Bem, com relação à sua aparência, ele é descrito como desprovido de beleza física, é feio mesmo, tá? De pequena estatura, com barriga proeminente na velhice, olhos esbugalhados como se fossem sair das órbitas, nariz bem largo e foi mesmo comparado com um sileno ou com um sátiro. O sátiro é uma figura, né, mítica entre homem e bode, uma mistura entre homem e bode. Os silenos normalmente acompanhavam os sátiros, né, e acompanhavam todos eles o deus Dioniso, deus do vinho, que é o Baco romano. Bem, silenos eram descritos como mais velhos, às vezes também com uma mistura, né, de traços humanos e de bode. Mas havia algumas diferenças, principalmente com relação à idade. Os sátiros eram como se fossem adolescentes e os silenos, né, mais velhos. Mas seria assim, Sócrates tão feio para ser comparado com justiça à representação de um sátiro ou um sileno? O fato é que Silenos e Sócrates, as representações dos dois coincidem. E o que a gente não pode dizer, né, é se, por ter sido comparado a um sileno, ele foi representado como um sileno. Mas é assim que nos chegam algumas estátuas, algumas esculturas da época ou posterior à morte de Sócrates. Ele sempre com feições de sileno. Mas Sócrates não ligava muito, né, para sua feiura e admitia. Conta-se, né, e sempre sobre Sócrates há muita dúvida sobre algumas anedotas, que visitando um fisionomista é alguém que consegue dizer sobre o caráter da pessoa pela fisionomia. A gente chama isso de pseudociência, né? Existe até hoje, mas nem tanto como na Grécia. Então, visitando esse profissional, né, ele disse para o Sócrates: você, pelo seu rosto, pelas suas feições, você é uma pessoa de instintos bestiais, muito ligado às coisas mundanas.
nada mais diferente do Sócrates, né? Mas o Sócrates diz, exatamente, você acertou, eu sou assim mesmo. É que eu aprendi a me controlar. Então, o meu interior, né, ele me puxa para determinadas ações, né, mundanas, mas eu, com a minha alma, o que seria o que a gente pode chamar de mente, né, eu consigo controlar, né, esses impulsos. Outra história, essa com certeza ela está registrada na obra O Banquete de Xenofonte, então a gente dá até mais crédito, né? É que numa reunião de amigos, né, um simpósio, porque o banquete em inglês, certo? A obra, o banquete em inglês, tanto de Platão quanto de Xenofonte, é simpósio, é traduzido como simpósio. E é uma reunião de amigos mais para beber. Eles comem um pouquinho no início e bebem, né, durante talvez a noite inteira. Sócrates gostava muito disso e eram ocasiões festivas, muitas vezes com shows de artistas, só para homens, né? As mulheres não participavam, a não ser que fossem as artistas. Mas nesse caso, a história é a seguinte, né? Havia um jovem chamado Critóbulo, filho do Críton, né, que é um dos grandes amigos do Sócrates, e que diz para todo mundo, quando cada um tem que dizer do que se orgulha, ele fala, eu me orgulho da minha beleza. Aí o Sócrates, né, você se orgulha da sua beleza? Mas eu sou mais bonito que você. E eles vão fazer um concurso para serem julgados pelos artistas, né? E nesse concurso, o Sócrates, ele sugere que vão fazendo, né, com relação ao rosto, né, parte por parte. Então ele fala os olhos, né? Os seus olhos, eles veem direto. Os meus olhos são esbugalhados. Então eles veem para todas as direções. Logo, se os meus olhos são mais úteis e a beleza é ligada à utilidade, então os meus olhos são mais bonitos que o seu. Da mesma forma, o seu nariz. O seu nariz, né, as narinas estão posicionadas de maneira que você só cheira o que vem de baixo. Já as minhas narinas, que são abertas para os lados, né, eu cheiro o que vem de todos os lados. Ah, e você está dizendo que o meu nariz é achatado? Pois o seu nariz atrapalha a sua visão. O meu não. Por ser achatado, a minha visão não é atrapalhada pelo meu nariz. Portanto, com relação ao nariz, eu também sou mais bonito que você. E vai indo assim, né? No final das contas, o Sócrates perde o concurso, né? Os artistas lá, os rapazes e moças artistas, né, julgam o Critóbulo mais bonito. Mas valeu pela diversão. E justamente falando em diversão, né, eu vou perguntar para você. Existe uma característica grega importante chamada na característica kalokagaktia. Você tem essa característica? Kalokagaktia é uma união das palavras kalos, que significa belo, né, e ágatos, que significa virtuoso, né, bom de alma. Então, kalokagaktia significaria, né, uma perfeição de corpo e alma, corpo e mente, que era algo que para os gregos era indissociável, né? O Sócrates, então, nesse sentido, não poderia ter esta característica, porque, por melhor que fosse sua alma, né, o seu corpo, né, pelo menos na aparência, ele era feio. Mas pelo menos ele se tratava, né? Ele fazia muitos exercícios, por isso também tinha sido um militar valoroso, né? Ele tinha muita resistência física. E nesse banquete de Xenofonte, ele fala sobre dançar, que dançar seria um exercício ideal, né, porque deixava o corpo equilibrado. É interessante, então, ouvir como ele fala sobre si mesmo
e como ele tenta, através do exercício, deixar um pouco mais belo o seu corpo e atingir essa característica, né, da calocagactia. Estão a rir de mim? Só porque quero fazer exercício para ter mais saúde, ou ter mais prazer a comer ou a dormir? Ou apenas porque me apetece fazer exercício, não como os corredores de fundo, cujas pernas engordam enquanto os ombros emagrecem, nem como os pugilistas, que desenvolvem os ombros, mas têm as pernas fracas, mas trabalhando todo o corpo de maneira equilibrada. Ou riem de mim porque estou com a barriga grande e quero reduzi-la um pouco. Está em O Banquete, de Xenofonte. Mas saindo das características físicas, né, que não implicam em nada, né, sobre ele ser ou não ser um bom soldado, vamos para as outras características que estas sim mostram a figura humana que era Sócrates. Sócrates é descrito como despojado com relação à vestimenta. Costumava andar descalço e a usar a mesma roupa independentemente da época do ano. Hoje, diríamos que ele é minimalista, ou, né, se quisermos ser mais sofisticados, low profile, no sentido de vestimenta. Sim, Sócrates era bastante despojado, né? Conta-se que ele tinha poucas roupas, né? Andava quase sempre com a mesma roupa, fosse inverno, fosse verão, então muitas vezes nem usava sandálias. E com os amigos, quando passeava pelo mercado, pela praça, mercado, né, chamado Ágora, ele via todas aquelas mercadorias e falava assim: veja só, isto, aquilo, quantas dessas coisas que eu não preciso. Então era a maneira dele mostrar que era feliz do jeito que ele era. De hábitos moderados, comia pouco, bebia controladamente e buscava o controle dos seus impulsos, inclusive os impulsos sexuais. O seu maior prazer era andar pelas ruas e praças de Atenas. Costumava comparecer a confraternizações, sempre falando de problemas filosóficos, basicamente os de natureza moral. Por vários relatos, era um amigo valioso, sempre disposto a ajudar os que lhe eram próximos. No sentido familiar, há indicativos de ser um tanto relapso no plano material. Se era algo que Sócrates valorizava, era a amizade, os amigos. E como melhor servir os amigos? Sócrates achava que conversar sobre filosofia, né, estabelecer uma ética, uma forma de se atingir a vida virtuosa, examinar a vida, era a melhor coisa que se podia fazer com amigos. Por isso, sobre amigos, ele dizia: ora, eu, Antifonte, da mesma maneira que os outros sentem prazer num bom cavalo, num cão ou num pássaro, do mesmo modo, a mim, o que maior prazer me dá são os bons amigos. E se tenho algo de bom, ensino-os e levo-os à companhia de outros, que julgo que lhes possam ser úteis no caminho para a virtude. Está em Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, de Xenofonte. Sobre a relação de Sócrates com a família, né, muita coisa se diz, mas a documentação quase nula sobre isso, né? E na Grécia antiga, uma Grécia machista, as mulheres não tinham muitas ocasiões de estarem presentes com os seus maridos. Por isso, nas reuniões em que o Sócrates aparece, dos diálogos de Platão, de Xenofonte, ele só vai estar
com homens, né? Nunca com a sua mulher, mas também não com outras mulheres. O fato, entretanto, é que, apesar de algumas deduções sobre como Sócrates deveria tratar sua vida familiar, poucas informações nós temos. Agora, uma interessante vem da obra Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, né, de Xenofonte. E é uma conversa dele com o seu filho adolescente, o Lamprócles. E o Lamprócles, como qualquer adolescente, está reclamando da mãe, que a mãe é insuportável, que ele não consegue viver com aquela mãe, a Xantipa, que tem a fama de uma mulher difícil, né? Toda a antiguidade, quando se queria dizer que uma mulher era difícil, né, era chamá-la de Xantipa. Que nem hoje nós chamamos de megera por conta até da peça de Shakespeare, a megera domada, né? A Xantipa tinha esta má fama. Só que o Sócrates em si, ele não falava mal dela, muito pelo contrário. E ele fala para o Lamprócles: ela é sua mãe. Tudo que ela faz, mesmo que pareça ser insuportável, é porque ela quer o melhor para você, o seu bem. E você deveria respeitar isso. Então, uma pessoa que age assim, ela é ausente da família? Pois é, não me parece. Ele respeitava as leis, mas não as autoridades quando corruptas ou tirânicas. Vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Ele era religioso, ele fazia os sacrifícios tradicionais e dizia ouvir com certa frequência uma voz interior, um daimon. Não confundir com demônio naquilo que nós temos hoje como significado do demônio. Era uma voz espiritual. Nós vamos mais para frente, em outros vídeos, falar mais sobre esse daimon, essa voz interior, né, que o Sócrates dizia ouvir. E ele seguia, basicamente à risca, o que essa voz dizia. E, normalmente, isso segundo os diálogos de Platão, a voz ela aparecia para dizer o que ele não devia fazer. Ela não indicava o que ele deveria fazer, mas sempre que ele fosse fazer algo que essa voz considerasse inadequado, ela dizia: não faça isso. Essa voz pode ter causado muitos problemas para o Sócrates. Ele morreu por causa disso? Duvido muito. Mas, mediante as características do processo de Sócrates, sim, é possível que a existência, né, ou pelo menos, né, como Sócrates dizia, que ouvia este daimon, né, pode ter contado contra ele. Bem, vamos ver mais? Seus relacionamentos intelectuais, Sócrates ele não diferenciava ricos, pobres, homens e mulheres. Num contexto certamente misógino da Atenas antiga, ele declara ter aprendido sobre o amor com Diotima de Mantineia, isso no diálogo O Banquete de Platão, e revela admiração por Aspásia. Aspásia foi uma mulher formidável na Atenas daquele tempo, né? Isso é declarado no diálogo Menexeno, e ele a recomenda como professora de retórica. Aspásia, ela foi concubina, amante, tá, de Péricles, para vocês imaginarem. Né? Péricles é o maior líder da Atenas democrática do século V a.C. Sobre mulheres, parece muito pouco, né? 2 mulheres aqui. Mas no mesmo Banquete, né, a obra de Xenofonte, porque tem uma obra igual, né, que é a de Platão, e mais famosa, inclusive. Mas nesse Banquete de Xenofonte, que é um texto bastante interessante, você dá muita risada, ele fala sobre mulheres, dizendo basicamente que elas são iguais aos homens, exceto por não terem tanta força física. E isso é verdade, é biologicamente certo, pelo menos numa média. Então,
Não dá para dizer que Sócrates é o grande defensor das mulheres. Eu acho que naquele tempo nenhum grego foi, mas Sócrates ficava bem acima da média, né, nesse sentido. E como sempre acontece com gente famosa, há muitas anedotas, algumas verídicas, porque famosos também protagonizam, né, boas situações humorísticas, por que não? Mas algumas atribuídas até erradamente à pessoa. E não dá para dizer exatamente, né, o que aconteceu ou não aconteceu, porque a gente já falou sobre a indeterminação das fontes, né, sobre a vida socrática. Mas vamos ver algumas coisas, né, que se falou atribuindo-se a Sócrates. Conta-se que Sócrates, certa vez, foi gratuitamente agredido por um ateniense. Seus amigos queriam vingança, mas Sócrates não deixou que revidassem. Perguntaram para Sócrates se ele não faria nada e ele respondeu: se um jumento lhe dá um coice, você revida ou o processa num tribunal? Isso a gente adaptou de várias fontes da antiguidade. E outra: abordado depreciativamente por um estrangeiro numa reunião de amigos, desta forma: é a ti que chamam o pensador? Sócrates responde: seria pior se me chamassem o que não pensa. Isso está em O Banquete de Xenofonte. Eu acho muito interessante mostrar esse bom humor de Sócrates, porque é uma das características que eu mais admiro e que, para mim, marcam uma pessoa de bem com a vida, marcam uma pessoa inteligente, marcam uma pessoa sensível. E Sócrates não perdeu essa inteligência, essa sensibilidade, nem na hora da sua morte, pois das últimas coisas que ele disse está registrado na Apologia de Sócrates de Xenofonte. Acompanhava-o certo Apolodoro, alma simples e extremamente afeiçoado a Sócrates, que lhe disse: não posso suportar, Sócrates, ver-te morrer injustamente. Então se diz que, passando-lhe de leve a mão na cabeça, Sócrates respondeu: como, meu caro Apolodoro, então preferirias ver-me morrer justamente? Então, esse foi Sócrates, um grego muito especial no século V a.C. Um homem que respeitava as leis, que pouco saiu da sua cidade e, como era uma cidade-estado, era um verdadeiro patriota, se pudéssemos dizer assim. Um homem que valorizava os seus amigos, que procurava a virtude e as características de caráter positivas e procurava desenvolvê-las, procurava se relacionar com jovens, dando conselhos, recomendações, para que sempre respeitassem os mais velhos e que fossem conquistando suas experiências através da utilização da sua racionalidade. Esse foi Sócrates. Com certeza, alguém com seus defeitos, por que não? Mas o que se pergunta, esses defeitos justificariam a condenação que ele recebeu? Até aqui é muito difícil justificar. E a gente pode pensar, então, que não foi pela sua vida normal que ele foi condenado. Talvez por conta das suas ideias muito diferentes daquelas dos seus contemporâneos. Bem, para saber mais sobre essas ideias, nós vamos precisar de outro vídeo. O 5º vídeo do nosso projeto Sócrates. As ideias de Sócrates.
Vejo vocês nesse próximo vídeo. Até lá!